emprego é uma ocupação remunerada exercida por alguém com alguma qualificação específica, envolvendo a figura do patrão e trabalhador. Esta ocupação pode se dar tanto no setor público quanto privado. Um dos elementos do conceito de emprego é a existência de quem organiza o trabalho, o empregador, e de quem o realiza mediante remuneração, o empregado. Desemprego é uma condição em que pessoas se encontram quando não possuem atividades que lhes são rentáveis. Quem hoje em dia que não quer trabalhar de carteira assinada, né? Sempre fazendo entrevista. O que fazer quando o desemprego vira a nossa vida de cabeça para baixo? A gente quer comprar uma coisa, não pode. Encarar filas, disparar currículos, E a gente espera alguém ligar e de repente aquele silêncio. bater perna atrás de uma oportunidade. Não é porque eu tenho o nível superior que eu não vou trabalhar de caixa. Não existe fórmula mágica, mas nós fomos conhecer gente. Milhões de brasileiros ainda procuram um caminho para escapar do desemprego. As vagas no setor formal diminuíram nos últimos anos e tem muito mais gente trabalhando sem carteira assinada. Valéria está desempregada há quase um ano e procura uma oportunidade, mas está difícil por conta da situação em que o Brasil se encontra. Valéria, com que você trabalhou antes de ser desempregada? Eu era operadora de produção. Você poderia me informar o motivo da sua demissão? Então, eles me falaram que iam reduzir os custos e colocaram máquinas no setor operacional. Explicando economicamente o que aconteceu com a Valéria, o desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de custos. Esses novos elementos afetam os setores da economia de um país, a indústria, comércio e serviços, causando demissões geralmente em grande quantidade. As principais causas são implantação de robôs no processo de produção industrial e a introdução de novas tecnologias, que visa a substituição da mão de obra humana por computadores e máquinas automatizadas, entre outros. Poderia falar com você um momento? Qual é o seu nome? Sim, claro, eu sou Lidiana. Lidiane, para qual vaga você está tentando se candidatar hoje? Eu estou à procura de uma vaga na área de comércio exterior. Quantos anos você tem? Você já trabalhou em algum momento? Eu tenho 19 anos. Eu trabalhei como jovem aprendiz durante 2 anos, mas meu contrato foi finalizado, porque em lei não é permitido ser jovem aprendiz por mais de 2 anos. Mas acho que logo mais eu consigo alguma coisa na área. Entendi, Lidiane. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já o que aconteceu com a Lidiane, a economia chama de desemprego friccional. O conceito de desemprego friccional é definido como desemprego temporário. Alguém, por exemplo, pode estar desempregado apenas momentaneamente, pois está trocando de trabalho. Da mesma forma que alguém que está aguardando por uma melhor oferta de emprego, em suma, o principal aspecto desse tipo de desemprego é aquele que possui um caráter temporário e por um espaço de tempo. O mercado de trabalho opera com fricções, por isso é praticamente impossível o país obter um desemprego de 0% ou muito próximo dessa marca. Hoje teremos a presença da economista Bruna. Bruna, temos algumas perguntas dos telespectadores. Claro. A primeira é do Moacir Gomes. Ele quer saber qual a relação do PIB com o emprego. A retração dos resultados do PIB pode caracterizar recessões, ocasionando desemprego, diminuição de lucros e até colapsos. A produção medida pelo PIB apresenta uma relação com o nível de emprego e com a renda a ser recebida da população. Eles consideram sendo um dos índices mais utilizados para medir o desenvolvimento humano. A segunda pergunta é da Maria Madalena. Ela quer saber qual a relação dos gastos do governo com o emprego. A relação entre eles se dá da seguinte forma: quando o governo investe na estrutura do país, necessita de alguém para realizar esse trabalho, ou seja, mão de obra. Como, por exemplo, quando construir um hospital, uma escola, vias públicas, eles precisam de empresas de construção ou engenharias, que são contratados pelo governo. Geralmente, o governo é quem diz a próxima área a ser usada como maior índice de mão de obra. Quanto mais o governo gastar no investimento, maior é o índice de empregados no país. Citando também aqueles funcionários públicos que trabalham para o governo, como quando a gente vê
cuidam das águas, do nosso esgoto, também são considerados como dão emprego pelo governo. E a nossa última pergunta é do Rivaldo. Ele quer saber qual a relação de política e desenvolvimento econômico com o emprego. Essa é difícil. O crescimento econômico foi definido como sendo um processo em que ocorre um persistente aumento na renda de uma economia. O crescimento econômico, conseguido por meio de avanços tecnológicos e industriais, de relações de mercado, tem parte inquestionável na conquista de desenvolvimento econômico. No entanto, enfatiza-se que o investimento no ser humano parece ser o complemento primordial para a formação de um ciclo econômico bastante equilibrado. Disponibilizam-se oportunidades aos indivíduos, aos que aproveitam, desenvolvem-se como pessoa humana e passam a apresentar condições de trabalhar para o desenvolvimento econômico do seu país. Cabe essa relação exemplifica o cidadão que tem oportunidade de frequentar a escola, torna-se um indivíduo inconstruído intelectualmente e também consegue trabalhar mais. Também temos dois assuntos muito importantes para falar da macroeconomia voltado para o emprego e desemprego. O primeiro deles seria a renda das famílias. Um exemplo da variação da renda com o desemprego e emprego é quando a elevação da taxa média do crescimento do PIB no período de 2004 a 2007 teve como resultados importantes impactos positivos sobre o mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego, que se encontrava num patamar muito elevado, reduziu-se de forma significativa, refletindo um expressivo crescimento do número de pessoas ocupadas, suficiente para ir além da absorção de um aumento do PEA, população economicamente ativa. A redução do desemprego, o aumento do assalariamento, a formalização dos contratos de trabalho e o aumento dos rendimentos contribuíram para a elevação das rendas das famílias, especialmente daquelas de menor nível de renda. A redução das taxas de desemprego contribuiu para aumentar o número de membros ocupados que passaram a contribuir para a renda familiar. A manutenção de padrão semelhante ao observado no período de 2004 a 2007, por um período de 10 anos, poderia provocar melhorias ainda mais intensas no mesmo sentido de rendimentos de consumos. Assim, os impactos acumulados no período mais longo poderiam não somente melhorar o padrão de consumo e distribuição de renda, mas como promover redução do desemprego e melhorias progressivas na oferta de oportunidades ocupacionais e estrutura de rendimentos. Quais impactos a balança comercial gera na economia do país? O Produto Interno Bruto, PIB, pode ser definido como um montante de tudo que é produzido e comercializado no país entre um período de tempo. Com isso, a economia cresce, gera-se mais empregos e, no longo prazo, consegue-se mais investimentos em infraestrutura de transporte, além de haver maiores estímulos no desenvolvimento de tecnologias, entre outros benefícios. Por outro lado, se os fatores não geram resultados positivos, como a queda no consumo, falta de investimento em iniciativa privada, gastos excessivos do governo e déficit na balança, a economia fica prejudicada e o governo precisa elaborar estratégias para incentivar a melhoria. Bruna, agradecemos pela presença e pelos esclarecimentos das dúvidas dos telespectadores. Eu que agradeço. Agradecemos a todos pela audiência e tenham todos uma boa noite.